Foi há 45 anos, no dia 4 de dezembro, que pelas 9h35 teve lugar a histórica fuga do Forte de Caxias, Reduto Norte, uma das mais audaciosas fugas coletivas efetuadas das cadeias fascistas e que passou à história como a fuga do carro blindado que estivera ao serviço oficial do ditador Salazar. A fuga de Caxias tem a particularidade de se ter efetuado utilizando meios e materiais da cadeia e de se ter desenrolado desde o primeiro ao último segundo sob o olhar e a observação dos guardas da GNR da Vigilância aos Presos. A imagem, embora atual, reproduz a frontaria da cadeia, tal como era na altura da fuga. Vende-se ao fundo o torreão central e pelo qual se fazia o movimento do pessoal da cadeia, das visitas e a entrada e saída de presos. Vê-se igualmente à esquerda o alto portão de ferro, que na altura estava sempre aberto, desde a alvorada até à hora do recolher, e que por meio de um túnel ligava o fosso principal ao fosso interior, local onde se iniciou a fuga. Este foi o carro utilizado na fuga, um Chrysler de 1937, de 7 lugares, completamente blindado, chapa e vidro, com pneus de câmara dupla, 5,40 m de comprimento e 1,80 m de largura e 4 portas. O carro, apesar da sua dimensão e peso, podia atingir rapidamente grande velocidade. A imagem registra o momento em que o carro se preparava para entrar no túnel que ligava o fosso principal ao fosso interior, manobra que, dado o espaço exíguo do local e a necessidade de, após a entrada dos presos no carro, este arrancar a grande velocidade, só poderia ser feita de marcha atrás, tarefa difícil, dado o carro ser quase tão largo como o portão. A imagem mostra de forma parcial o chamado fosso interior, local onde teve início a evasão, protagonizada por 8 membros do Partido Comunista Português. O fosso interior era uma espécie de poço ladeado por altos muros cobertos de terra e onde, na altura, se realizavam os recreios dos presos que eram funcionários do partido, por ser considerado o local mais seguro para o efeito. Embora na imagem só se veja um guarda da GNR, o local era vigiado por mais 2 outros GNRs. Aqui estamos a ver o momento em que o carro, conduzido pelo camarada António Treso, depois de ter percorrido o túnel em marcha atrás, chega à entrada do fosso interior, onde momentos depois se daria início à fuga. Entretanto, a roda traseira do carro tinha-se metido na valeta lateral existente ao longo do túnel, acidente que o Treso teve que resolver e no qual perdeu algum tempo, quando na altura o tempo destinado ao recreio estava quase a terminar. Aqui começa um dos momentos mais cruciais da fuga, o momento em que o carro, depois de resolvido o problema da retirada da roda da valeta, tinha sido colocado no sítio onde se ia dar a abordagem do carro pelos camaradas que se iam evadir. Interrompendo com a chegada do carro um jogo de bola encenado para a fuga, os 10 camaradas que se encontravam no recreio ladeiam o carro segundo um esquema previamente definido. 3 do lado do condutor, 4 do lado direito e os restantes 3, os camaradas que não iam evadir-se, nas traseiras do carro. Não se vê na imagem, mas neste momento observavam os presos 3 elementos da GNR, um dos quais mesmo junto ao carro. A imagem mostra o momento em que o carro, que se manteve sempre a trabalhar, já tinha arrancado a grande velocidade com os 8 fugitivos lá dentro e entra no túnel em direção ao fosso principal, onde se encontra o portão contra o qual o carro iria embater para sair da cadeia. O GNR que na imagem se encontra caído era o que assegurava a segurança do túnel
e que se estatelou no chão com a respectiva espingarda quando, ao tentar deter o carro, meteu os pés na valeta, onde momentos antes o carro tinha metido a roda traseira. Estamos a ver o momento em que o GNR, já de pé, faz os primeiros disparos sobre o carro, quando este já se encontra a meio do túnel, continuando depois a correr atrás do carro e a disparar. Aqui é o momento em que o carro, já depois de ter transposto o portão de ferro que liga o túnel ao fosso principal e que se encontrava obviamente aberto, vai embater contra o portão exterior que isolava a cadeia do acesso à estrada. Além do GNR que se vê na imagem e que fazia a vigilância do exterior, existia um outro GNR que não se vê na imagem e que tinha a função de abrir e fechar o portão. Este foi o estado em que ficou o portão exterior, que era chapeado com 2 ferros que o fixavam ao solo depois do embate do carro. O carro, que era blindado, exceto na parte da frente, após o abalroamento do portão, ficou com a frente amolgada, bem como os 2 guarda-lamas da frente. Ficou ainda sem o farolim do lado esquerdo e o para-choques, o qual acabou por cair quando o carro já rolava numa rua de Lisboa. Esta imagem e a que se segue registram o momento em que 2 GNRs que se encontravam nos postos de vigilância montados no talude, o primeiro junto ao portão abalroado e o segundo a meio do talude, fazem fogo sobre o carro, quando este se encontra já na estrada que circundava a cadeia em direção à autoestrada no sentido de Lisboa. Nesta fase do percurso, como se pode verificar, só os vidros das janelas e a parte superior do carro podem ser atingidos pelos disparos da GNR. Os pneus, que eram a parte mais vulnerável do carro, estavam defendidos pelo talude, que era mais alto do que a estrada. Esta imagem mostra-nos o momento em que o carro está quase a sair da estrada circundante à cadeia, deixando a partir daí de estar ao alcance do potencial de fogo da GNR. Nesta altura, até à entrada na autoestrada em direção a Lisboa, tinham decorrido desde o início da fuga cerca de 60 segundos e feitos 20 disparos sobre o carro. Tinha-se igualmente provado que o carro era mesmo blindado. O carro, depois de abandonado junto à Rua do Arco do Carvalhão, só foi encontrado pela polícia 8 horas depois da fuga. Fugir das cadeias fascistas era para os comunistas uma tarefa, determinada pela vontade de reocupar o seu posto na luta clandestina e servir a classe operária e o povo português. Uma vontade inseparável do ideal comunista e do objetivo de construção em Portugal de uma sociedade socialista. Uma vontade que ajuda a compreender a audácia e a coragem postas nas evasões, que, quando bem-sucedidas, reforçavam o partido e representavam derrotas para o aparelho repressivo. Todos os camaradas que se evadiram de Caxias, com exceção de Rolando Verdial, que veio atrair o partido e o seu passado militante, ocuparam o seu posto de combate e mantiveram-se fiéis ao partido. Os camaradas António Gervásio, António Tereso, Domingos Abrantes, Francisco Miguel, Guilherme da Costa Carvalho, Ilídio Esteves e José Magro, em conjunto, passaram 90 anos nas cadeias fascistas. Anos sacrificados, como de muitos outros membros do partido, que até ao 25 de abril continuaram a ser presos e torturados para que Portugal fosse livre.